Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e no segundo conteúdo dessa quarta-feira, vamos com uma espécie de resumão com as últimas informações do Santos para você terminar esse dia bem informado. Na pauta do vídeo de agora, vamos falar sobre a reintegração de Júlio César Furt, da possível ou provável saída do atacante Guilherme, da saída do gerente de mercado Thiago Gasparino para o Sport e também sobre o retorno provável do Departamento de Psicologia no futebol profissional do Santos. Se inscreve e ativa o sininho rumo aos 15 mil inscritos, já clica no like para você não esquecer, compartilhe o nosso conteúdo, torne-se membro se quiser e puder, vem fazer parte do grupo de WhatsApp do Peixão, do nosso canal aqui, né, em que a gente troca ideia com os membros o dia inteiro sobre os mais variados assuntos. Inclusive hoje eu já mandei lá uma enquete para eles falando sobre o Furt. As opiniões estão bastante divididas, tem gente que acha que o Furt já tem que jogar domingo, tem gente que acha que a reintegração dele é uma loucura, outros estão divididos e acham que vale o teste. Qual a minha opinião? Vou começar falando sobre isso a partir de agora. O Lucas Mussetti no UOL, sempre ele, trouxe a informação de que o Júlio Furt, o treinador Kleber Xavier, decidiu reintegrar o Júlio César Furt, que tem contrato com o Santos até dezembro de 2026. O Santos treinou na manhã de hoje, aliás, eu não me lembro se foi no vídeo do Neymar que eu gravei de manhã, ou se eu falei isso em outro vídeo, peço desculpas para vocês. O Santos já treinou hoje, tá? Eu tinha dito que o treino seria à tarde, peço desculpas. E o Furt treinou hoje com o elenco profissional, foi reintegrado. O primeiro treino dele com o elenco em 2025. Depois do término da Série B, com a contratação do Pedro Caixinha, ele foi afastado e estava treinando em separado, ganhando cerca de R$1 milhão por mês, esse contrato até o final de 2026, para treinar ali em separado, fazer academia, vida boa do Furt, né? E agora, de repente, não mais que de repente, o Kleber Xavier opta por reintegrá-lo. Ele já tinha dado a letra de que isso poderia acontecer quando disse que tem um histórico de trabalhar para recuperar os atletas. E agora, na reapresentação do Santos, que jogou segunda, folgou ontem, nessa quarta-feira ele foi reintegrado. E vocês podem estar se perguntando, André, qual a sua opinião sobre a reintegração do Furt? Você é a favor? Gente, vamos lá. Eu, André, por princípio, a menos que seja um caso de indisciplina, um caso de desrespeito, um cometimento de crime ou coisa do tipo, uma suspeita, por exemplo, de envolvimento com um esquema de manipulação de jogo, com as apostas, tomar cartão, fazer gol contra, essas coisas, por princípio eu sou contra o afastamento de todo e qualquer jogador, porque é um patrimônio do clube, e isso só deteriora o patrimônio do clube. Você faz com que o jogador perca valor, você mexe com a autoestima do cara e depois tudo que você for pedir para ele não vai ter nenhuma boa vontade com você e vai ficar ali literalmente sentado em cima do contrato. E parecia muito óbvio que esse era o caminho do Furt. Até porque, com a janela de transferências aberta no começo do ano, ele recebeu uma proposta de empréstimo do Juventude e não deu certo. Ficou no Santos porque no Juventude ele receberia muito menos do que ele recebe no Santos. Então ele falou, pô, aqui tá de boa, quem não gostaria de ganhar cerca de R$1,5 milhão por mês, não é verdade? Então o Furt ficou. Mas em que pese o fato de eu ser contra os afastamentos, eu não vejo muitas vantagens na reintegração do Furt e eu vou explicar por quê. Primeiro, os inscritos mais antigos do nosso canal são testemunhas do que eu vou dizer agora. Aqui está alguém que gosta do Furt, aqui está alguém que defendeu a sua manutenção para a Série B e, aliás, eu disse, e queimei a língua, mas não tenho vergonha do que disse, de que eu esperava que o Furt fosse fazer no mínimo 20 gols na Série B. Por quê? Eu tinha para mim que ele seria muito útil, sobretudo pelos gols que ele fez na reta final de 2023 e que nos deram esperança. Eu estava na Vila Belmiro naquele dia 20 de agosto de 2023, quando ele fez aquele gol mágico contra o Grêmio. Eu estava aqui na minha casa, na casa dos meus pais, onde eu estou gravando esse vídeo agora, no dia em que ele marcou aquele gol salvador contra o Bahia e contra o Goiás também. Eu quase quebrei tudo no meu quarto de tanta felicidade. E eu tinha convicção, eu tinha esperança de que o Furt seria muito útil na Série B e que poderia nos ajudar. Porque a gente sabe que a Série B é um campeonato que tem muito gol de bola parada, gol de cabeça, aqueles gols sobrados que o centroavantão com presença diária empurra a bola para a rede. Mas o que nós vimos em 2024, quando o Furt disputou a Série B e o Paulistão? Um jogador se arrastando em campo, com graves problemas físicos, um problema crônico de pubalgia, demonstrou certa deficiência técnica e não deslanchou. 41 jogos somados, Campeonato Paulista e Série B, 6 gols e 1 assistência.
E não deu certo. Não deu certo. Prejudicou o Santos. Perdeu espaço para o William Bigode e para o Wendel Silva, que, com todo respeito, são dois jogadores que já não tinham condições de jogar no Santos. E o Furt nos decepcionou. E aí, é importante que seja dito o seguinte, André, mas a fase do Tiquinho Soares é muito ruim. O Furt não merece uma chance? Gente, voltando. O Furt, 41 jogos, incluindo a Série B, 6 gols. O Tiquinho Soares, em 21 jogos no ano, já marcou 8 gols e deu 2 assistências. E jogou o mesmo Paulistão que o Furt jogou e está jogando a Série A que o Furt não jogou. Com menos da metade dos jogos que o Furt fez, o Tiquinho já tem mais gols que o Furt. E eu reconheço que a fase do Tiquinho é muito ruim. Mas não é porque um está ruim que a gente vá apostar em alguém que nós não sabemos o que pode acontecer. Até porque o Furt está treinando pela primeira vez com o grupo profissional no dia 14 de maio. Quanto tempo vai demorar para ele ficar fisicamente apto? Ou melhor, ele ficará fisicamente apto ou o problema da sua pubalgia é de fato crônico e ele nunca mais poderá ser útil ao Santos? Com o Furt à disposição, custando R$1,5 milhão por mês, alguém acha que ele vai deixar de ir para os jogos? E ao relacionar o Furt, sabe quem vai pagar o pato? O Luca Meireles da base. O Furt não vai render mais R$1 para o Santos, muito pelo contrário, só vai sugar dinheiro pelo custo mensal que ele tem. O Luca poderia ser vendido por muita grana se ele pudesse deslanchar. Mas o que vai acontecer, provavelmente, é o Luca ser vendido por troco de bala, porque o Furt tem que jogar. E nós acabamos de vir de um jogo contra o Ceará, em que o Santos deu 35 cruzamentos e só um chute no gol. Alguém tem dúvida de que se o Santos estiver no desespero nos jogos daqui para frente, e o desespero já está batendo na nossa porta, a gente vai ver Tiquinho e Furt dentro da área como torres gêmeas para o Santos ficar chuveirando bola? Então não me agrada essa reintegração do Furt. Tenho certa gratidão por ele, porque ele tentou nos ajudar a escapar do rebaixamento, mas não deu certo. Um custo é muito grande. A menos que o Santos tenha um plano estratégico maravilhoso, só os gênios do Santos imaginaram isso, ó, reintegra o cara, relaciona ele, entra aos poucos, quando abrir a janela a gente falou, ó, Furt, nós te demos oportunidade e não deu certo, você pode aceitar qualquer proposta? Mas aí também o Furt abriria a mão de R$1,5 milhão por mês? Acho que não, né? Essa é a minha opinião, então, sobre a reintegração do Furt. Eu quero saber se você concorda comigo. Você reintegraria? Você não reintegraria? Concorda comigo? Discorda? Diga nos comentários, tá bom? Antes de dar sequência a esse vídeo, peço o seu like e se inscreva se for novo por aqui. Rapidamente falando sobre Guilherme, que está lesionado, vive uma fase muito ruim e não sabemos quando volta, se é que volta. Guilherme tem 6 jogos com a camisa do Santos no Brasileirão e esse número é importante porque quem faz 7 jogos não pode mais se transferir a nenhum outro clube da mesma divisão. Portanto, se o Guilherme quiser ir para o Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Sport, Vitória, Vasco, não pode mais jogar com a camisa do Santos. E a reportagem do Lucas Mussetti no UOL diz o seguinte, o Guilherme, quando começou a ser vaiado e pressionado, ele tinha para si o seguinte, vou trabalhar, vou batalhar, vou dar a volta por cima. A lesão, vindo nesse momento em que a janela de transferências está na iminência de ser aberta, fez com que o Guilherme repensasse a sua permanência. E a reportagem informa de que ele vai estudar se fica ou se sai. Eu sei que o Guilherme divide opiniões, tem gente que acha que ele é útil, tem gente que acha que ele não tem nível para a Série A. Eu estou cada vez mais convencido de que, embora eu reconheça que ele foi muito útil na Série B do ano passado, não me parece ser capaz, ele já bateu no teto, na minha opinião, mas eu sei que inclusive muitos membros do meu canal discordam, acham que eu falo uma bobagem quando eu digo isso, mas eu também reconheço que o Guilherme é um importante ativo do clube, é uma importante moeda de troca. E para mim parece claro que o Santos pode utilizar ou pretende utilizar o Guilherme para uma troca ou uma venda interessante. A venda seria um bom cenário, porque eu acredito que o Santos consegue arrancar um troco bom com o Guilherme. Mas a troca também pode ser útil, porque é um jogador que, querendo ou não, foi artilheiro do Campeonato Paulista, mesmo paulistão que jogou o Depay, o Yuri Alberto, o Veiga, o Estevão, o Lucas Moura, o Caleri, e o Guilherme foi o artilheiro do Paulistão. Isso no mercado conta. E o Santos pode fazer uma troca com qualquer outro time. O Santos tem tantos problemas, precisa de zagueiro, precisa de lateral, precisa de volante, precisa de meia, precisa de ponta direita, por que não fazer essa troca com o Guilherme? Para mim parece claro que eu não me surpreenderia se o Guilherme não vestisse mais a camisa do Santos. Essa lesão
Infelizmente, a gente não celebra nenhuma lesão, né, porque você impossibilita que o profissional exerça a sua profissão. Seria como se eu, que estou indo agora para a Câmara de Vereadores de Guarulhos, tivesse uma lesão nas cordas vocais e não conseguisse exercer o meu ofício de jornalista. Por isso que eu não comemoro a lesão de ninguém. Mas ela veio num momento a calhar para que o Guilherme reflita. Fico ou saio? Tem proposta? Para onde vou? É útil para o Santos essa proposta? Não é? Então eu acredito que isso vai acabar acontecendo, tá bom? Você abriria a mão de Guilherme? Opine. E mande para os amigos também, para que eles possam opinar também. Entrando na parte final desse vídeo, 2 assuntos aqui rapidamente para vocês. O primeiro deles, o gerente de mercado do Santos, agora ex-gerente de mercado do Santos, Thiago Gasparino, que chegou a Vila Belmiro vindo do Corinthians, está acertado com o Sport do Recife. Aqui no Santos, ele era gerente de mercado. No Sport, ele vai ter um cargo maior, superior, se tornará executivo de futebol, vai comandar o departamento de futebol inteiro do Sport. E sobre isso, bom, cada profissional toma a decisão que acha que deve tomar na sua carreira, mas eu fico preocupado. Já já será aberta a tal da janela de exceção para o Super Mundial, em que os clubes poderão contratar, inclusive o Santos. E o Santos acaba de perder o gerente de mercado. Como são os processos dentro do Santos? Será que o mapeamento, o scout, o garimpar dos jogadores ficava exclusivo ao Gasparino? Sim ou não? Com a saída dele, o quanto o Santos se prejudica? E mais, ele foi para o Sport, que está abaixo do Santos na tabela. Será que tem nomes do Santos que ele mapeou que o Sport pode aproveitar? Porque os dois times têm o mesmo objetivo, fugir do rebaixamento. É claro que me parece que a situação financeira do Santos é melhor que a do Sport. Então talvez o Santos tenha mais bala na agulha, como diria o outro. Mas me preocupa. Será que o Santos está devidamente estruturado para suprir a ausência do gerente de mercado? E por que ele saiu do Santos, hein, gente? Ah, André, mas é porque ele foi ser diretor de futebol e ele caiu para cima. Ou será que ele saiu porque ele não tinha a devida autonomia? A gente sabe que no Santos tem filho de presidente que liga para jogador, né? Tem assessor da presidência que se envolve com negociação, que o CEO do Santos toca negociação. Será que o gerente de mercado tinha autonomia? Não sei. Estou jogando no ar aí, porque às vezes o verdadeiro motivo não está apenas na versão oficial. Não se surpreendam, no Santos eu não duvido de mais nada. Não se surpreendam se ele topou a proposta também, porque já não era muito útil dentro do Santos e não apitava mais nada. E para fechar, só para registrar, estou aqui num cantinho improvisado da casa dos meus pais, Kleber Xavier pediu e o Santos deve recriar o departamento de psicologia. Ele existia até 2023, ficou inativo em 2024 durante a Série B, até o presente momento de 2025 também não existe. Aí os jogadores do Santos passam a recorrer a todo e qualquer tipo de ajuda extra-clube, coach, pastor, mentoria, conversa com a esposa, com o filho, com o papagaio, com o cachorro, e não recorre a um psicólogo profissional do departamento de futebol. Acabou de sair no começo dessa semana uma reportagem que o título é o seguinte: como Abel Ferreira e psicóloga fizeram com que o Palmeiras recuperasse o Vitor Roque. Psicólogo, coisa séria. Coisa séria. O Santos não tem. Todo time que se pretende ser grande e sério precisa ter. O Kleber Xavier pediu, o Santos deve acatar e eu fico feliz que isso aconteça. Tá bom? É necessário ter psicólogo no Santos? Sim. Essa é a minha opinião. Qual é a sua? Comente, compartilhe, se inscreva rumo aos 15 mil inscritos, deixe o seu like, torne-se membro se quiser e puder, e espero que você tenha gostado deste conteúdo. Rumo aos 15 mil inscritos, porque aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor santista tem vez e voz. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Um abraço e até a próxima.